Queridos amigos, nós estamos aqui no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB, um Instituto de Estudos Avançados do Espiritismo, retomando aqui as nossas atividades antecipadamente. O Instituto normalmente tem um recesso da primeira semana de dezembro até a primeira semana de março. Mas em tempos de pandemia, nós achamos interessante retomarmos as nossas atividades, ainda que com temas bem gerais, que não estão assim em sequência, como normalmente nós fazemos na nossa programação regular, e criamos este painel porque o mundo nunca precisou tanto de Jesus como agora. Então, nós já falamos sobre Jesus em dezembro, no nosso encerramento das atividades, e agora retomamos as atividades com essas reflexões nesse painel, e teremos um outro painel em fevereiro. Então, com essa explicação, nós vamos fazer uma prece, encomendando não só a nossa reunião, os nossos esforços, as nossas vibrações, mas também rogando para o nosso querido irmão, amigo, companheiro, Moacir Costa de Araújo Lima, que vem lá do Rio Grande do Sul, para ter conosco. Jesus querido, eis-nos aqui, amigo de sempre, voltando nossos pequeninos corações para junto do teu, de onde nunca deixaram de cair bênçãos por sobre todos nós, porque vertes, mestre, essa tua generosidade, a tua amorosidade, os teus fluidos generosos por sobre as humanas necessidades, que estão sempre diante de ti, e muito particularmente, mestre, agora no tempo anunciado por teu coração a todos nós, durante a pandemia. Nós te agradecemos pelas providências de amor que estás tomando junto aos sofrimentos na Terra. E muito particularmente, nós te pedimos em benefício de todos os nossos irmãos aqui do Instituto, em ambos os planos de existência, com destaque para o nosso querido César Soares dos Reis, que se recupera e que em breve estará de volta conosco. Neste instante, rogamos ao teu coração as bênçãos por sobre o nosso encontro de hoje. Que assim seja, sob a graça de nosso Pai. Então, nós vamos... Vocês estão me ouvindo? Sim, Tá bem, tá bem. Tá bem. Então, vamos lá. Nós estamos com o nosso querido irmão, companheiro, amigo, o nosso Moacir Costa de Araújo Lima, lá do Rio Grande do Sul. Moacir é advogado, atualmente ele é bacharel em Direito, porque não está advogando mais profissionalmente. Ele é físico de formação, é professor universitário na PUC, lá do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, e tem feito trabalhos imensos. Ele é escritor, é conferencista internacional e nacional, evidentemente, e tem estado conosco ao longo de mais de uma década para nós estudarmos esta coisa fascinante que é a física quântica, e ele, muito didaticamente, faz pontes especiais sobre a quântica, ou da quântica, para o Evangelho de Jesus, para o Espiritismo. É o que nós pretendemos, mais uma vez, recordar, aprender com ele muitas outras coisas, porque é uma espécie de magia quântica. E estar em dois lugares ao mesmo tempo, nós sabemos isso dos nossos mentores, mas queremos saber do nosso Moacir sobre os saltos quânticos, conexões não locais, o que isso tem a ver com o que fazem conosco os nossos mentores, os que eles nos explicam isso. Kardec nos fala da transmissão do pensamento em O Livro dos Espíritos, em A Gênese particularmente. Então, nós sabemos que a física quântica veio quebrar paradigmas que nos vinham da física clássica, em que não havia a possibilidade, ou pelo menos a lembrança, ou
a presença do observador como um elemento de investigação. Mas com a quântica isso acontece, e uma das coisas mais surpreendentes, pelo menos para nós que ainda trabalhamos com a lógica cartesiana e da física clássica, nós temos uma especial perplexidade com o elétron, não é, Moacir? É onda ou é partícula, ele tem dupla personalidade. Quando Jesus disse, na medida em que medirdes, sereis medidos, que medida é essa que nos escapa? E não escapa a quântica, pelo menos de outra forma, as repercussões das palavras de Jesus sob a ótica da quântica. Quando Jesus falou, e Sócrates falou, e Gandhi falou, e Francisco de Assis falou, e todos os grandes falam, e também falam os detratores desses mesmos luminares que vieram à Terra, o que a física quântica nos diz e como é que ela explica nesse novo universo que ela descerrou para nós. Afinal, onde é que fica o nosso senso comum, hein, Moacir? Com a palavra você, com muita a gratidão do ICEB, de todos nós que estamos aqui recebendo você online a primeira vez, mas você já veio aqui para abrir as nossas atividades em um ano, faz uns 5 anos, eu acho. Obrigada, Moacir. Muito obrigada. Não, quem deve agradecer sou eu, essa oportunidade de estar em vários lugares ao mesmo tempo, e não é mais uma novidade. A partir das conquistas, principalmente nesse terreno da eletrônica, certamente ligado ao eletromagnetismo, nós vejamos agora um detalhe. Nós todos estamos em vários lugares ao mesmo tempo. Eu estou em várias salas, e pessoas de diferentes locais estão aqui na minha sala, sem que isso implique o que era o dogma do mecanicismo tradicional, uma ocupação exagerada de espaço. Não, o espaço físico continua livre, mas nós já conseguimos esse problema da bilocação parcialmente. Mas esse parcialmente implica o que há de mais importante. Nós estamos em vários lugares ao mesmo tempo com o nosso pensamento, com a capacidade de expressá-lo. Isso é mais importante que estar só com o corpo físico, por exemplo. Transportar um corpo físico inerte de um lugar para outro não teria o mesmo efeito desse transporte que nós estamos fazendo agora. E aí, mais uma vez, aparece o convite a que sejamos sempre responsáveis pelas nossas ações. Nós ouvimos todo dia pessoas tecendo críticas à internet. A internet desuniu as pessoas. Surge aquele célebre exemplo de uma família, por exemplo, 4 pessoas estarem no restaurante e ninguém estar conversando com os presentes, mas todos nos seus celulares estarem conversando com os ausentes. E aí dizem, bom, a internet desuniu as pessoas. A internet se presta a fake news. Não, nós temos que assumir a nossa responsabilidade. O instrumento em si depende de quem o usa. E com o advento agora da ciência quântica, isto aumentou, porque nós passamos a ser co-construtores do universo, e não apenas observadores. O termo observador é um termo adequado, por certo, mas não é suficiente. Dá a ideia de alguém que assiste, por exemplo, um filme numa sala de cinema. Ele é um observador, ele pode ter sua opinião sobre o que está acontecendo, ele pode achar o filme bom ou ruim, mas ele não tem a menor possibilidade de intervenção no enredo. O que vai acontecer está pré-programado. E exatamente assim, a física antiga pensava em nossa situação no universo. A situação de meros observadores, de onde nasceu aquela ideia do destino. Quando eu vou assistir o filme, ele já foi feito, ele já foi rodado, ele já foi corrigido, ele recebeu todos os retoques finais e agora ele está na tela. E o que sou eu? Um observador que pode simplesmente emitir alguma opinião, mas não pode modificar nada do que está ali. Pois a ciência antiga, junto com as crenças tradicionais, pensavam no universo exatamente assim, meros observadores. E agora aquele problema que tu levantaste há pouco, Nádia, da possibilidade de transmissão à distância.
a não localidade, prevista quando o Espiritismo, em um primeiríssimo momento, em um primeiro plano, disse que o pensamento podia se transmitir à distância. Mas falta definir o que é esse pensamento. Para a física antiga, nada podia se transmitir à distância. Abrindo um rápido parênteses, o mecanicismo se fundamentava em 4 postulados tradicionais que deram origem ao chamado materialismo realista e fundamentaram no campo da ciência a teoria marxista, no campo da filosofia da ciência. Muito bem, esses 4 postulados não valem mais. Eles estão todos derrogados. Nós precisamos de uma nova filosofia da ciência. E aí parece mentira. Os físicos estão pedindo socorro a pensadores de outras áreas. Há alguns fenômenos que os físicos hoje dizem abertamente: nós sabemos que acontecem, mas não sabemos por quê. E aí, fugindo à responsabilidade, dizem: possivelmente não seja da nossa esfera, não seja do nosso campo de estudos. Quem sabe filósofos e teólogos responderão nos próximos anos ou séculos. E é interessante que filósofos e teólogos foram 2 classes que eles sempre desprezaram bastante. Não deram muita atenção. Então, eles ficaram em alguns conhecimentos, sabem como as coisas acontecem e não por quê. Então, vamos ao exemplo da transmissão à distância. Vamos dar um exemplo para que nós possamos entender esse enigma da chamada não localidade. Vamos admitir o seguinte: 2 automóveis numa mesma estrada, em linha reta, sem buracos. É difícil de imaginar isso, só acontece lá para o exterior. Para nós, estrada com buracos é difícil de imaginar devido à nossa perfeição tecnológica e ao capricho que colocamos nas obras públicas. Mas isso é outra questão. Vamos imaginar, então. Einstein sempre deu mais importância ao pensamento e criou as famosas experiências mentais, experiências de pensamento. No meu péssimo alemão, meu filho conhece, mas no meu péssimo alemão é algo como Gedankenexperimenten, umas experiências que são mentalizadas. A física antiga não dava bola para isso, mas os elétrons nos obrigaram a prestar atenção a isso, a imaginar como seriam as coisas se o elétron fosse uma onda exclusivamente, como seriam se ele fosse uma partícula. E aí surge esse princípio das ações à distância, que derroga um dos postulados do materialismo realista. Então, vamos voltar ao nosso exemplo. Nós vamos imaginar 2 carros numa mesma estrada, se afastando, andando, portanto, na mesma estrada em sentidos contrários, e vamos imaginar que cada um tem a velocidade de 60 km por hora. Como um desses veículos pode influenciar sobre outro? É como a física antiga pensava que uma partícula poderia influenciar sobre outra. Uma tocando-se, mas se estão se afastando a 60 km por hora, eles não vão se tocar. Essa hipótese já estava deixada de lado, mesmo para os elétrons. Outra possibilidade, mandando um sinal que o outro pudesse receber, e recebido esse sinal, modificasse algo do seu comportamento. Pois bem, agora vamos voltar aos nossos carros. Eles estão se afastando, cada um está a 60 km por hora. E um deles manda, então, um sinal para o outro. Só que esse sinal tem limite de velocidade. E este sinal viaja só a 60 km por hora. Aí vem a questão. 2 carros se afastando, um num sentido, outro no outro. Cada um mantém a velocidade de 60 km por hora. Então, é fácil entender que em cada hora eles se afastam 120 km um do outro. É o que em física nós chamamos de velocidade relativa. Será que este sinal mandado a 60 km por hora alcança o outro carro? Logicamente não, porque ele saiu depois do outro. Ele está na mesma velocidade do outro. E se está na mesma velocidade, mantém a distância. Não alcança nunca. Então, não poderia um desses carros influenciar no outro, nem se tocando, nem mandando um sinal. Pois assim a física pensava nos elétrons. Agora vamos imaginar as chamadas partículas gêmeas. 2 fótons de luz, partículas gêmeas, se afastam um do outro.
A velocidade é um pouquinho maior que a dos automóveis. É 300 mil quilômetros por segundo. Velocidade limite no universo. E aí veio o que causou muita estranheza aos físicos. Se uma dessas partículas gêmeas sofre uma modificação, no mesmo instante, não demora nada em relação ao tempo, a outra apresenta a mesma modificação. Então, vamos ver como isso pode acontecer. Essas partículas estão se afastando e têm um plano vibratório. Então, por exemplo, usando um polarizador, nós obrigamos uma das partículas a vibrar só no plano vertical. Ela continua se afastando da outra, cada uma a 300 mil quilômetros por segundo. No mesmo instante em que essa primeira partícula tem seu plano de vibração modificado, a outra muda também, passa a vibrar no plano vertical. Como? Mandou um sinal e a outra percebeu o sinal. Impossível. Os sinais viajam a 300 mil quilômetros por segundo. O sinal, como aquele do carro a 60 quilômetros por hora, ele está correndo a 300 mil quilômetros por segundo atrás de uma partícula que está correndo também com a velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Logo, materialmente falando, não chega nunca. Resultado. Isso foi tão estranho que o próprio Einstein, no início, duvidou da possibilidade desse fenômeno. E disse, só um sacerdote voodoo oculto pode explicar alguma coisa assim. E batizou esse fenômeno de efeito fantasmagórico à distância. E não o admitia. Mas a experiência mostrou à saciedade que o fenômeno existe. Hoje não há na física qualquer um que duvide da existência desse fenômeno. E aí veio a pergunta, inconveniente. Tudo bem, quando uma das partículas se modifica, a outra se modifica. Mas como é que a outra ficou sabendo disso? Que tipo de mensagem chegou na outra? Bohr, fugindo do assunto propriamente dito, ele era um defensor do fenômeno enquanto Einstein o negava, chamou essa transmissão de propriedades ocultas. Muito bom, porque são exatamente propriedades ocultas que aparecem conosco. Aí houve o seguinte problema. Muito bem, o que é que se transmite uma partícula para outra? E houve o famoso Manifesto de Copenhague. Os cientistas se reuniram e, verificando este fenômeno da física quântica, entre outros, chegaram à seguinte conclusão: não sabemos nem nos cabe verificar por que isso acontece. Devemos apenas entender como acontece. Podemos aplicar nossas equações, tirar as consequências desse duplo comportamento do elétron, como, por exemplo, a leitura de código de barras através de raio laser, mas por que nós não sabemos e confessamos que não estamos dispostos a estudar? Aí houve o famoso manifesto de Einstein, Podolsky e Rosen, dizendo, não, nós temos que saber como e também por que as coisas acontecem. E aí, nesse momento, no terreno da filosofia da ciência. Interessante, nós todos sabemos que na filosofia da ciência não existe decidibilidade, como na lógica de predicados de primeira ordem, onde, diante de uma sentença, nós classificamos verdadeiro ou falso. Não. Em filosofia da ciência, não existe essa decidibilidade. Existem graus de plausibilidade. Então, há uma carência de teorias no sentido filosófico para explicar como pode isso acontecer. Por que acontece esse tipo de fenômeno? E só a ideia de uma consciência universal, onipresente, daquela consciência que desenvolve a partir do átomo e chega ao arcanjo, segundo Kardec, poderá apresentar uma explicação satisfatória para isso. No terreno puro da física, devemos dizer simplesmente, não sabemos o que se transmite, muito menos por que se transmite. Sabemos que acontece. Sabemos que se transmite. E quando os espíritos informavam que o pensamento se transmite à distância, e não deram velocidade limite para esse pensamento se transmitir, já estavam nos ensejando algo. A presença dessa consciência que vai do átomo até o arcanjo, que evolui em gradações universais e aparece muito, o que é interessante, nos nossos chamados mecanismos de cura. Uma pesquisa cada vez mais extensiva nesse sentido.
Por que determinadas pessoas reagem de uma maneira muito positiva e se curam de moléstias graves e outras não? Claro que há toda uma influência de pesquisa, de medicamentos, de avanço da biologia, da ciência médica, perfeito. Mas há algumas curas que são misteriosas. O Deepak Chopra, no livro A Cura Quântica, fala muito a respeito disso. Algo que acontece num universo que parece não ser real, mas é inteligente. E aqui nós temos acesso raramente, quando deveríamos ter acesso com mais frequência. Não é só o problema da sugestão, é o problema de movimentação em aparatos orgânicos de alta complexidade. Por exemplo, na Universidade de Rochester, o pesquisador Herbert Spector fez umas experiências muito interessantes com ratinhos. Primeiramente, ele injetou nos ratinhos um composto químico chamado poli-IC. Esse composto tem a propriedade de ativar as células T, T maiúsculo, que são as células mais agressivas do nosso sistema imunológico. São os matadores mais eficientes de agressores que nós temos. Então, ele injetava esse composto nos camundongos e depois, ou durante, imediatamente após a injeção desse composto, colocava-os num ambiente com odor de cânfora. Então, eles respiravam aqueles vapores de cânfora imediatamente após tomarem a injeção. Tudo bem, naturalmente que as injeções aumentaram a presença das células T no sistema imunológico, estavam muito bem defendidos. Mas, a partir de um certo número de experiências, suspenderam as injeções e apenas colocavam os ratos em um ambiente com odor de cânfora. E o simples fato de sentir o cheiro de cânfora fez com que as células T fossem produzidas pelo sistema imunológico. E valeria fazer a experiência oposta? Valeria. E foi feito na mesma universidade. Aí injetavam nos ratos a ciclofosfamida. É um inibidor do sistema imunológico. E depois davam água doce para eles beberem. Poderia dar água doce, poderia submeter a odor de rosas, ao que fosse. E depois de um certo tempo suspendiam a injeção e o simples fato de beberem água doce tornava o sistema imunológico menos eficiente, inibia o funcionamento do sistema imunológico. Nós vamos dizer, bom, mas são aquelas mesmas experiências de Pavlov. Tocava o sininho, dava comida para o ratinho, para o cachorro, e cada vez que tocava o sininho, dava comida para o cachorro, mais tarde, simplesmente ouvindo o sino tocar, salivava. Isso é um processo. Mas uma modificação do sistema imunológico é muito mais importante. E há alguns cientistas pensando hoje no seguinte: nós sabemos que as nossas células são inteligentes. Então, quando nós temos as nossas crenças positivas, mas crença mesmo, não é daquela pessoa que diz assim, eu gostaria muito de acreditar. Quando eu digo que gostaria muito de acreditar, estou confessando que não acredito. Mas a pessoa que acredita mesmo e consegue invadir esse mundo abaixo do nível da realidade, mas construtor do nível da realidade, ela convence a inteligência do seu sistema a operar a seu favor. Como, de certa forma, aquela sequência de injeções de compostos químicos que ativavam as células T e cheiro de cânfora fizeram com que a inteligência das células dos ratinhos acreditassem que a cânfora era um estimulante do sistema imunológico. Logo, o cheiro de cânfora incentivava o sistema imunológico. Então, há muito em a tua fé te salvou. Há muito na nossa crença positiva, ainda por ser alcançado, para que nós possamos atingir esse mundo, que é um construtor de realidade, mas fica fora da realidade convencional. E é muito interessante, porque um físico chamado Feynman, estudando o comportamento das partículas quânticas, fez uma equação. E nessa equação, ele estabeleceu quais eram as condições para que alguma coisa pudesse ser considerada como pertencente ao mundo real.
as condições eram duas. Uma, a que nós acabamos de mostrar que não existe mais. A não localidade. E trazer a independência. Outra, a existência da partícula independentemente do fato de ser observada. O teorema de Feynman mostrou que as partículas quânticas não obedecem a nenhuma dessas duas condições. Logo, estão fora da nossa chamada realidade. Aí vem os extremistas. Então devemos esquecer toda a realidade? Não. Há que entender muito bem o que a filosofia oriental chamou de Maya. Nós ocidentais entendemos isso mal durante muito tempo. Não, Maya é ilusão. Maya, a matéria física, eles consideram simplesmente ilusão. Seria uma tolice considerar que a matéria física é ilusão. Não, Maya significa derrubar paredes para ir além das fronteiras. Não é negar o que nós percebemos, mas é abrir fronteiras para perceber que existe além daquilo que os sentidos percebem, como foi informado pelos espíritos Allan Kardec. Não é, então, negar os sentidos, negar a minha visão, não. Eu sei que ela é limitada. Eu sei que eu não enxergo acima da frequência do violeta. Eu sei que eu não enxergo radiação ultravioleta, que eu não enxergo raio-x. Eu sei que eu não enxergo abaixo da frequência do vermelho, radiação de calor, ondas de rádio, mas eu não nego aquilo que eu enxergo e eu posso dilatar as minhas fronteiras. É neste sentido que as filosofias orientais chamavam Maya de ilusão. É não ficar somente nisso. Nós temos duas possibilidades. Quando nós falamos em quebrar paredes, nós podemos estar falando em destruir a sala em que nos encontramos, mas nós estamos também falando em ir além da limitação das paredes, em perceber além delas. E é com essa percepção além delas, que nos vem da espiritualidade, que nós temos as condições de conquistar essa nova realidade, de conquistar a nossa inteligência celular. E é por isso que a fé verdadeira salva. Não é a fé do fanatismo. A ciência quântica não destruiu a física newtoniana. Manda-se um robô a Marte utilizando simplesmente a física newtoniana. Ela apenas ampliou. É necessário entender que na filosofia e na ciência, o novo paradigma não é a derrogação absoluta do antigo, é apenas a sua ampliação. Tudo aquilo de que o antigo paradigma dá conta, continuamos a usar o antigo paradigma, mas naquelas questões em que é preciso alargar as fronteiras, dilatar horizontes, nós utilizamos além do paradigma antigo. É completamente diferente desta tolice em que nós estamos caindo, de paradigmas de revoluções político-sociais, em que cada novo chefe de plantão acha que a história começou com ele. Não. Nós temos que ampliar, e não somente negar, não é destruir, é adaptar e ampliar os horizontes. É isso que se faz na ciência, com os devidos cuidados. Agora, Nádia, quando tu falavas no problema do novo paradigma quântico-relativístico, quanta bobagem se tem lido em nome da física quântica. Isso é lamentável, porque há pessoas dando curso de física quântica que não têm curso nem de física elementar. E dão cursos do tipo vença na vida sem fazer força. Eu tenho dito sempre que o bloco do Me Engana, que eu gosto, é grande, unido e feroz, porque não aceita qualquer modificação nas suas crendices. Aqui em Porto Alegre, e não é aqui a sede, é em outro estado da federação, mas frequentemente, e isso tem invadido muitos grupos espiritualistas que, pensando estar falando em nome da ciência, não se dão conta do engodo, cursos de física quântica, chamados cursos de física quântica, que prometem o seguinte: número 1, diz o autor do curso, não sei baseado em quê, nós sabemos que o observador influi nos fenômenos observados. Outro tópico que deveremos abordar. Mas tirou ele não sei de onde que só 5% das pessoas no mundo influenciam na mudança dos fenômenos que estamos observando. Ele, então, promete a seus alunos que eles integrarão estes 5%. Com um pequeno erro aritmético, porque se esses alunos vão integrar os 5%,
Ou alguém vai sair dos 5% ou 5% vai aumentar. Mas isso aí não tem importância, porque as pessoas não se dão conta disso aí. Então, você vai aprender a ser um dos 5% que decide sobre o futuro da humanidade. E outra, mais extraordinária. Encontre a sua metade, encontre o seu verdadeiro amor e seja feliz para sempre. Ora, isso é profundamente prejudicial, porque quando isso é divulgado em meios espiritualistas, quando nós acreditamos na mentira, por isso Kardec disse, é preferível rejeitar verdades a aceitar mentiras. Aceitar mentira tem um custo muito alto, porque nós investimos em uma enorme construção e depois temos que demolir tudo. Temos que remover o entulho, além da imagem negativa. Que aí vão dizer, quando esses grupos espiritualistas, espíritas, já colocam tudo na mesma sacola, falam em ciência, eles não sabem o que estão dizendo. Eles estão ensinando a encontrar outra metade da maçã. Eles estão ensinando táticas para conquistar o ser amado. Eles estão ensinando táticas para mudar as tempestades que aparecem aí no céu, quando não é absolutamente nada disso. Então, é muito importante que se faça, como se faz no ICEB, em outros organismos sérios de divulgação, o estudo da doutrina. E não se falar naquilo que não se conhece, nós não somos conhecedores de tudo, mas nós não somos obrigados a falar naquilo que não conhecemos. Há um ditado em inglês que é muito interessante, no sentido de sermos positivos com as outras pessoas. If you don't have anything nice to say, don't say. Se você não tem nada de bom, de bonito a dizer, não diga. No terreno da ciência, isso é importantíssimo. Porque agora todo mundo fala em nome da ciência. Agora, na pandemia, então, principalmente quando se usou a pandemia para finalidades político-eleitoreiras, as mais diversas opiniões são dadas e cada um diz, eu falo em nome da ciência. 2 mais 2 são 3, e eu falo em nome da ciência. E o outro diz, 2 mais 2 são 5, e eu falo em nome da ciência. Talvez alguém diga, 2 mais 2 são 4, e eu falo em nome da ciência. Quando dizem coisas absolutamente antagônicas. Eu cheguei até a propor num artigo que se fizesse um decálogo para a ciência, ao estilo da lei mosaica, onde o principal artigo seria não tomar seu santo nome em vão. Não sabe o que é, não invoca. Se sabe, invoca. A ciência muda. As pessoas, não, isso aqui é definitivo porque é em nome da ciência, mas a grande característica da ciência está em mudar. No materialismo e na filosofia da ciência alimentada pelo materialismo realista, pelo mecanicismo, não havia lugar para a espiritualidade. Esta mesma ciência continua a ser usada com êxito em vários quesitos, mas é falha nessa interpretação da filosofia da ciência. Nós precisamos ter a coragem de ver o futuro, de renovar. Então, o que existe de novo hoje é que o observador não é apenas um ser passivo. Ele é um co-criador. E a nossa consciência é o elemento criador. Mas qual é a consciência que cria? É aquela consciência em estado ampliado, dos meditadores, daquelas pessoas que têm fé, daqueles médiuns que se comunicam com a espiritualidade superior, a consciência em estado ampliado. Nossa consciênciazinha do ego, eu quero vencer na vida sem fazer força, eu quero, não, isso aí não cria nada. Porque isso aí é uma simples cessão de força ao ego. Mas a consciência ampliada, a nossa consciência é responsável pela criação. Mente e corpo, efeitos, manifestações diferentes da consciência. E o nosso plano, o plano da matéria pura e simples, como dizem os espíritos, e sempre nos informaram, não é um plano de causas absolutas, é mais um plano de efeitos. Então, o que nós temos hoje de novidade é essa abertura no paradigma quântico-relativístico para a espiritualidade. Se nós fôssemos falar em filosofia da ciência e abordássemos qualquer tópico que levasse à espiritualidade, no domínio do modelo mecanicista, nós estaríamos fora de qualquer possibilidade do universo da ciência de então. Hoje, se nós falarmos dessas propriedades diferentes, essas coisas bizarras que a física quântica nos apresenta, e no poder da consciência, no poder do observador sobre o fenômeno observado, nós estaremos de acordo com o novo modelo.
Então, vamos buscar as respostas a todos esses quesitos, porque o codificador já nos disse, em nenhum aspecto, o Espiritismo é um livro acabado, pronto, terminado, selado, dogmático. Há novidades, nós vamos aprendendo a conhecer melhor o universo, e quanto mais aprendemos, melhor interpretamos. Uma pessoa que não tenha, por exemplo, uma noção mais aprofundada de arte, vamos falar, por exemplo, na pintura, poderá olhar o quadro de pintores célebres e simplesmente achar bonito, feio, mais ou menos, achar um melhor do que o outro. Agora, quem tem noção de arte vai perceber outros detalhes. Vai perceber algo além de achei bonito ou achei feio. Vai perceber detalhes da criatividade do artista. Vai perceber a introdução do mundo do artista no mundo natural. E aí vai entender que as estrelas de Van Gogh não são as estrelas que nós fotografamos, não são as estrelas que nós vemos. É uma fusão de personalidades, é uma entrada num outro mundo, é uma ampliação de consciência. Assim, para nós entendermos a espiritualidade, nós precisamos ampliar nossa consciência e, principalmente, vivenciá-la. Saber de cor, capítulo por capítulo, versículo por versículo do Evangelho, pode ser um bom exercício de memória, mas cultivar a bondade, a fraternidade, a caridade, fora da qual não há salvação, isso é crescer espiritualmente, isso é evoluir. Existe mais algum aspecto da física quântica que devamos comentar? Ô, Moacir, boa tarde. Você quer... Só um instantinho, Rubinho, por favor. Moacir, nós tínhamos combinado 40 minutos de exposição, 10 minutos para perguntas e 10 para intervalo. Certo. Podemos interromper agora, porque nós estamos com quase 45 minutos. Se alguém tiver alguma pergunta, as pessoas não postaram aqui no chat. Eu escrevi aqui algumas, porque não quis prevalecer da minha condição. Eu não escrevi, mas estou convidando as pessoas que tenham perguntas para colocarem aqui no chat tudo. O Rubinho agora vai fazer a pergunta dele. Certo, com dois detalhezinhos. Pode fazer, como achares também, tipo entrevista a qualquer momento, para não ser todo mundo, mas a qualquer momento tu podes complementar alguma coisa que se falou no início e não foi falado agora, que dá uma dinâmica bastante boa. E também, quanto às perguntas, já dizer antecipadamente que eu me reservo o direito de responder não sei, porque há muitas coisas que estão ainda em pesquisa que nós não sabemos exatamente, e eu aprendi isso, foi um fenômeno interessante. Uma vez respondi uma pergunta sem saber e me dei mal. Eu estava terminando um livro, um dos primeiros que eu escrevi, A Era do Espírito, usando o computador, e começou a haver uma falha. Aí vem a famosa lei de Murphy, né? Se algo pode dar errado, vai dar, no pior momento. E eu, então, cada vez achava onde é que tinha parado. Havia vários arquivos já com aquele mesmo livro escrito. Eu buscava o que estava mais adiantado. Aí resolvi fazer uma limpa nos artigos velhos e ficar só com um. Mas, por esquecimento, eu deixei um que era só o título, A Era do Espírito, e outro que era todo o livro escrito. E, na noite em que eu terminei o livro, feliz da vida, eu vou sair do computador e avisar para a família que o livro está completo. O computador me fez uma pergunta diferente. Sempre que a gente manda fechar um arquivo, a pergunta é: deseja salvar as alterações para o arquivo tal? E a gente responde que sim. Mas ele fez uma pergunta diferente. Não sei por quê, maldade da máquina. Deseja reverter o artigo tal para outro de mesmo nome já existente? Eu não sabia o que era reverter na linguagem do computador. Entendi que era colocar tudo na mesma. E, em vez de deixar como estava, eu botei sim. E aí sumiu tudo da tela. Aí eu entendi. Existia um arquivo cujo nome era somente A Era do Espírito. Reverter o que eu acabara de escrever para aquele significava transformar tudo num título, A Era do Espírito, e fiquei sem o livro. Com 3 dias para refazer, porque tinha que apresentar, bom, aí foi toda uma confusão, mas como estava conectado, isso não conseguiria em outra ocasião, consegui. Noite adentro, a minha mulher me ajudando em correções, porque não havia nem tempo de fazer a revisão por parte da editora, e consegui. Mas, para evitar coisas desse tipo, aprendi, não sabe, não sabe. Olha, desculpe, não sei, etc. Para
uma medida assim, de autodefesa. Cautelar, cautelar. Medida cautelar. Vamos lá, Rubinho. Meu amigo Moacir, boa tarde. Boa tarde. Eu sou o José Henrique, presidente da Associação Médico Espírita de Nova Friburgo. Estou aqui na Serra, te ouvindo atentamente. Parabéns pela sua apresentação. Queria fazer algumas observações e gostaria da sua colocação. A primeira delas, quando você falou de ampliação do que já foi feito, do que já foi instalado, eu me lembrei o que Jesus nos falou. Eu não vim destruir a lei, porém cumpri-la. Exatamente o que você falou. A segunda colocação que eu queria fazer é exatamente em cima do Evangelho de Marcos, que tem lá uma passagem que, para mim, é totalmente quântica. Quando, lá no Evangelho de Marcos, agora não me lembro o capítulo nem o versículo, nos diz: levantou-se de um salto, tirou a capa e foi ter com Jesus. Isso, para mim, eu gostaria das suas apreciações, é profundamente quântico, porque quem consegue se levantar de um salto? Eu, muito menos. A artrose hoje não me permite isso. Então, eu vejo esse salto como um salto quântico. Tirar a capa é tirar as personas, tirar as máscaras. O que nos impede exatamente, e aí viria o terceiro questionamento, do colapso quântico, que é transformar uma possibilidade num evento real de ser, a nossa realidade. E, para isso, temos que estudar as propriedades do perispírito, a expansibilidade, o desprendimento, o desdobramento. Isso é fantástico. Então, tirar a capa significa se desfazer das máscaras, das personas, para ir ter com Jesus. Porque a gente só vai chegar a Jesus se a gente promover o colapso quântico da nossa realidade. Isso é o autoconhecimento que Santo Agostinho nos fala nos livros dos Espíritos. E aí, então, diante da nossa realidade, que deixa de ser uma possibilidade, nós vamos nos aproximando do Mestre pela transformação. Eu queria que você fizesse algumas apreciações ao que eu falei. Tá bom, Moacir? Muito obrigado. Perfeito. Muito obrigado pela colaboração. Inclusive, essa ideia de ampliação muito interessante e essa passagem de São Marcos excelente. Vou pedir até licença para usar em algumas apresentações ou artigos, que é uma visão muito interessante mesmo desse do tirar a capa e a conexão desse tipo de salto com o chamado salto quântico. Nessa realidade espiritual, às vezes nós sabemos de muita coisa, vamos avançando um pouquinho por aqui, um pouquinho por ali, mas tem aquela história de eu nunca chego lá. Ou então, agora sim, me caiu a ficha. Exatamente aquele momento que nós conectamos a energia suficiente para realizar esse tipo de salto, que é um salto muito interessante, é um salto que não passa pela realidade física. Quando um elétron muda de um nível para outro, efetuando o chamado salto quântico, vamos supor, só para pensarmos um número, que os elétrons se distribuem nas órbitas atômicas de acordo com níveis de energia. Então, vamos imaginar que um nível, num determinado átomo, seja 3 e que o próximo seja 10. Nem todos os níveis são possíveis para os elétrons no mesmo átomo. Nem todas as realizações são possíveis para um espírito numa mesma encarnação. Então, se o elétron é do nível 3, mas o próximo nível daquele átomo, que estamos supondo é o nível 10, acontece um detalhe muito interessante, que vai ao encontro do dito de Kardec, quando fala em consciência das partículas. Esse elétron está no nível 3 e recebe uma unidade de energia, através de uma vibração, de uma colisão, de qualquer forma. Ele recebe uma unidade de energia. Pela física antiga, 3 mais 1, 4, ele está no nível 3, ele iria para um nível 4. Ele subiria um pouquinho de nível. Mas como nem todos os níveis são possíveis, essa colisão que aporta só uma unidade de energia é absolutamente ineficaz. Os físicos não sabem por quê. Mas por que ele não recebeu essa unidade de energia? Como é que ele pôde rejeitar? Como é que ele sabia que não podia receber? Ele tem a sua consciência.
é ineficaz. Agora, no momento em que ele receber exatamente a diferença necessária para ir do nível 3 ao próximo possível para ele, que seria o nível 10, então, quando chegar em 7 unidades de energia, ele aceita integralmente e pula para o nível 10. Mas aí vem o problema. Se ele pulou do 3 para o 10, naturalmente ele passou pelo 4, pelo 5, pelo 6. Por exemplo, um saltador que vai pular 2 metros de altura, ele partiu do 0, mas em algum momento ele passou pelos 20 centímetros, pelos 40, por 1,5 metro. E na física isso não acontece, porque esses níveis são incompatíveis. Então, Einstein chamou esse espaço por onde os elétrons passam quando fazem a mudança de nível, espaço de transcendência. Não é o nosso espaço vulgar, não é o nosso salto comum. E como é que eu consigo chegar a um espaço de transcendência? Agora, peguei a ideia maravilhosa, tirando a capa, ou seja, me despindo de crendices, daquelas mensagens negativas, é impossível chegar lá, tu não vais conseguir, etc., me despindo disso e crendo em Jesus, porque aí eu vou conseguir aquela energia necessária para chegar lá, mas sem capa. Com a capa do é impossível, do não vai dar, das crendices, das fórmulas mágicas, nós não chegamos. A grande realidade está em nós. Hoje, uma das grandes conquistas também da ciência é entender que não existe um mundo lá fora, independente do que está acontecendo aqui dentro. O mundo é construído em grande parte pela nossa percepção. E um detalhe que eu falei e gostaria de retomar, descobriu-se o seguinte, que certas partículas só existem quando estão sendo observadas. Aí vem uma questão da qual jamais os materialistas acharão uma saída. Vamos pensar no início do universo, ou do nosso universo, no Big Bang, aquela grande explosão inicial. Microsegundos após a grande explosão, alguns segundos após, todas essas partículas já começaram a existir. Se a física afirma que essas partículas só existem a partir do momento em que são observadas, quem ou o que estava lá para observá-las, uma vez que elas existem? E só existem na condição de terem sido observadas. Aí temos que falar numa inteligência suprema, num universo planejado e não num universo casual, e chegamos à ideia de inteligência suprema, de um supremo geômetra, de um grande maestro, de um supremo arquiteto do universo, enfim, por não ser material, ser inteligente, de uma inteligência suprema. E essa passagem nos mostra com perfeição esse detalhe. Tira a capa do pessimismo, tira a capa de que tu estás aqui para sofrer, que és um eterno pecador, que nunca vai chegar lá, porque, no fundo, tudo isso é um disfarce para a nossa preguiça de progredir. Quando eu digo que a tarefa é impossível, aliás, o Henry Ford já dizia, as coisas são impossíveis até que alguém vai lá e faz. E é assim também conosco. Mas essa subida espiritual, belíssimamente observada nessa passagem de Marcos, depende de tirar essa capa. E aí realizar o colapso. É uma experiência muito interessante com os elétrons, que lembra esses espetáculos que às vezes fazem em público e reúnem muita gente para tirar dinheiro daqueles pertencentes ao bloco do Me Engana, que eu gosto, é um bloco muito numeroso. Se coloca um dadinho ou uma pedrinha embaixo de um copo, e temos 2 copos, que obviamente não são transparentes, em geral de couro. E aí o mágico de rua ali começa a misturar e a jogar para um lado e para outro, e as pessoas devem adivinhar. Aí sempre aparece o auxiliar dele que começa a acertar e ganhar dinheiro. Entusiasma todo mundo a também acertar e ganhar dinheiro. A probabilidade de acertar é um pouco pequena com aquela mexida toda que ele dá. Teoricamente seria 50%. E às vezes eles fazem com 3 copos. Pois há uma experiência muito semelhante que pode ser feita com os átomos mesmo, ou os elétrons. Através de um mecanismo qualquer, nós colocamos um elétron em um de 2 reservatórios. Tem um caninho ali por cima e o elétron está no reservatório A ou no reservatório B. Aí nós temos que adivinhar em qual dos 2 está o elétron. Vamos chamar um de reservatório A, outro de reservatório B. Aí a gente diz, está no B. Levanta para dar uma olhadinha e pode ser que ele esteja ali.
E se não estiver ali, é certo que estará no outro. Levanta o outro e está lá. Até aí está igual ao dadinho. Ou está num, ou está no outro. Mas aí vem o detalhe. No momento em que nós inventarmos, e não adianta querer espiar, de levantar os dois ao mesmo tempo para observar, ele não está nem em um, nem em outro. Ele virou onda, ele virou probabilidade que não foi colapsada. E não adianta que não vou dar só uma espiadinha. Na hora que eu dou uma espiadinha, o comportamento é de matéria. Ele está num, se não estiver ali, está no outro. Agora, no momento que eu levantar os dois ao mesmo tempo, ele é uma onda e ele faz uma figura de interferência numa tela. A primeira experiência desse tipo foi feita em 1935, a chamada experiência da dupla fenda. Se bombardeava um obstáculo com duas fendas com elétrons e uma tela ao fundo. E o elétron, às vezes, tinha o comportamento de onda e, às vezes, de partícula. Jogar bolinhas contra uma tela que tem duas passagens. As bolinhas passam por uma ou por outra e vão dar duas marcas só numa tela ao fundo. Se for uma onda, como onda de luz, vai dar um mecanismo de interferência. E eles verificaram, os cientistas, nessa experiência de 1935, que o elétron, às vezes, tinha um comportamento, às vezes, tinha outro. E o que causava esse duplo comportamento? O fato de estar ou não estar sendo observado. Levou muito tempo, só no fim do século passado, que eles tiveram coragem de fazer a pergunta inconveniente para o materialismo realista. Mas, afinal, o que é que faz o elétron se comportar de uma maneira ou de outra? E chegaram à mais extraordinária conclusão da história da física: a consciência do observador. Aí a consciência entrou definitivamente para o laboratório e nós passamos de meros espectadores a co-criadores, de acordo com a nossa possibilidade, o nosso nível de consciência. O que levou, então, a um novo progresso no campo da ciência e a uma abertura na filosofia da ciência para a pesquisa dos valores da espiritualidade. Hoje se tem falado muito, no início da pandemia era um pouco mais a respeito das novas faculdades. Os materialistas de toda ordem, principalmente os filósofos de televisão aqui do nosso querido país, resolveram ditar cátedra sobre alguns assuntos, como seria o mundo depois da pandemia. O homem vai desenvolver as faculdades espirituais. Nunca falavam nisso, mas acho que começou a vender livro, alguma coisa assim. Nunca falaram nisso. Empatia, etc. Aí começava a citar Dalai Lama, etc. E chegaram à conclusão que haveria um novo mundo completamente diferente. Esquecidos de um detalhe: o novo mundo é construção nossa. Se nós não nos convencermos de que precisamos mudar, as lições estão aí. De tudo, mesmo que não aconteça para o melhor, de acordo com a nossa convicção, mas de tudo nós devemos, com inteligência, aprender a tirar o melhor. Então, nós estamos tendo uma grande lição que nos convoca à fraternidade, que nos mostra a necessidade da empatia, que nos mostra que não existe o problema do outro também é problema meu. Mas internalizamos isso, espiritualizamos isso, buscamos que no Evangelho está toda a solução no que diz respeito ao plano emocional, que nós não venceremos só com tecnologia, nós venceremos se associarmos tecnologia e amor. Nós decidimos aprender essa lição? Eu não sei. Estou vendo a mesma briga no trânsito, a mesma violência na rua, porque as pessoas aprendem se quiserem. Aquele filósofo Epicteto, que depois foi expulso de Roma, ele dizia sempre: ninguém ensina nada quem acha que já sabe. E há muitas pessoas que são autossuficientes. Os espíritos já alertavam, através de Kardec, que a descrença, muitas vezes, tem sua origem na vaidade. Eu sei tudo. E se eu sei tudo, ninguém vai me ensinar nada. Esse é o problema dos extremistas. Eles acham que toda a verdade do mundo está escrita num estreitinho manual que conseguiram decorar com alguma dificuldade. E como tudo está escrito ali, fora dali não há salvação. Se está fora dali, está errado. E não evolui. Essas pessoas muito vaidosas que dizem coisas do tipo: eu nunca mudei de ideia. Mudou, sim, e ainda bem que mudou. Ou o leite materno continua sendo seu alimento preferido. Mudou. Então, mudou paladar? Não mudou só paladar, mudou muitas coisas.
E ainda bem que há pessoas capazes de mudar. Não os que mudam por modismo, mas aqueles que mudam com inteligência, que conversam no modo ser e não no modo ter. Ou seja, conversam também ouvindo e sendo capazes de, a partir de uma boa argumentação, serem convencidos de uma opinião nova, serem convencidos a mudar de opinião, porque nós somos uma eterna mudança. Nós mudamos em tudo e em todo tempo. E naquilo que depende de nós, devemos aprender a mudar para melhor. Muito obrigado pela sua colaboração e vou usar essa passagem do Evangelho de São Marcos, é uma relação, é uma ponte extraordinária. Não é apenas uma analogia, é quase uma dedução. É mais que uma simples comparação. É muito interessante. Moacir, nós temos aqui a participação da Jane. Obrigada, Jane. Ela diz, falando sobre o comentário que você fez sobre Maia, que pela filosofia oriental significa quebrar, ir além das paredes, além do concreto. Então, ela pergunta, seria essa a explicação da fé através da física quântica? A explicação do que para nós parece abstrato, fé, é concreto, é possível? É uma das possibilidades de explicação, porque a concretude das coisas nos diz muito pouco. Se nós formos examinar, por exemplo, cada um de nós, vamos pegar um livro e uma pessoa. Se nós fôssemos buscando somente a materialidade das coisas, se nós decompuséssemos um livro em termos de materialidade, nós chegaríamos, em última análise, a átomos. E nesses átomos nós encontraríamos prótons, nêutrons e elétrons, e poderíamos chegar às partículas formadoras, que são os quarks. Se nós decompusermos materialmente um de nós, nós vamos chegar a átomos. Nós vamos chegar a prótons, nêutrons e elétrons. Mas por que esses prótons, nêutrons e elétrons amontoados em nós pensam, e os do livro, pelo menos, não pensam no nível em que nós pensamos? Então, a simples explicação da organização material é muito pouco para entender o pensamento. E nós temos que chegar, então, a esses níveis mais avançados de consciência e perceber, além da simples percepção sensorial. Porque o próprio estudo acadêmico nos mostrou que a percepção sensorial é limitada. Som não é só o que nós escutamos. Som é um tipo de vibração mecânica que se transmite através do ar, através de sólidos, e não se transmite no vazio. E essas vibrações nos impressionam, sob o ponto de vista da audição, se estiverem entre 20 Hz, os sons mais graves, mais baixos, no sentido correto, que nós percebemos, e 20.000 Hz, os mais altos ou mais agudos. Acima disso, os morcegos percebem. Nós não percebemos, mas não deixam de ser sons. Nós, nos tomando como parâmetros, chamamos ultrassons, acima de 20.000, infrassons, abaixo de 20 vibrações por segundo, mas são sons, e nem todos nós percebemos. Por isso que o mundo é, em grande parte, criado pela nossa consciência. Os nossos conceitos mudam de acordo com a nossa percepção. Qual seria o nosso conceito de beleza se fôssemos, por exemplo, insensíveis às cores normais e sensíveis ao raio-x? Nós apreciaríamos ossos. Nós elogiaríamos fêmures. E esse seria o nosso conceito, porque nós enxergaríamos de modo diferente. Então, a nossa percepção nos dita como percebemos o mundo, e nós podemos ampliá-la. E quanto mais sutis são essas ampliações, melhor, porque no campo do mais sutil nós percebemos mais. Quando nós chegamos a discussões do tipo bondade, inteligência, compaixão, caridade, nós estamos falando de coisas que já não podem ser medidas em nenhum aspecto, mas que podem ser sentidas. E é por isso que o Saint-Exupéry, em O Pequeno Príncipe, faz aquela advertência interessantíssima, que as grandes pessoas, no sentido de as pessoas adultas, elas amam os números, as cifras.
Se não tiver número, elas não entendem. E tem que ter número. E as crianças pensam de outra maneira. Então, ele diz, quando eu falo que eu tenho um novo amiguinho, ninguém pergunta qual é o brinquedo preferido do meu amiguinho, como é a voz do meu amiguinho. Não, eles só perguntam qual é a altura do meu amiguinho, o peso, a cor dos olhos, porque essas coisas podem ser medidas ou vistas fisicamente. E aí ele tem uma expressão que é muito interessante, que as crianças têm que ter muita paciência para lidar com os adultos, porque os adultos têm que numerar, não? Tá bom? Então, seguimos. Nós temos aqui mais uma pergunta. Nós estamos estourando aqui o tempo das perguntas, mas vamos aqui em frente. Você já respondeu a Jane, e agora eu vou falar sobre as árvores, Moacir. Nós vamos viajando pela estrada. Eu perguntei aqui, árvores bem distantes em uma mesma estrada florescem simultaneamente. A designação de Einstein de efeito fantasmagórico à distância dá conta disso? Em parte, o fenômeno da mudança do próprio clima, mas existe isso. E, além disso, há outras experiências muito interessantes que mostram a evolução do grupo, uma evolução de conjunto, que nós, às vezes, não nos damos conta. Por exemplo, há uma experiência chamada experiência do macaco número 100. Isso. Esse número 100 não significa que seja o 100º exatamente, mas é muito interessante e se conecta perfeitamente com essa tua observação. Das árvores, digamos assim, aprenderam que é o momento de florir simultaneamente. Foi uma experiência feita em umas ilhas no Japão, onde havia viveiros de macacos. Os macacos eram alimentados principalmente com batatas. E uma ocasião, um dos pesquisadores, até por um certo grau de maldade, passou areia na batata antes de entregar aos macacos. Os macacos foram comendo daquele jeito. O que iam fazer, meu? Era batata com areia, eles iam comendo, e não era tão agradável. Até que uma macaquinha, filhote, pegou aquela batata e lavou em água, tirando a areia. A mãe viu isso e também lavou a batata. E outros macacos, vendo esse procedimento, e pela experiência. Ciência é isso, os macacos estão fazendo ciência. Ciência é tentativa e erro. Ninguém começa a experiência científica pensando que já sabe tudo. Então, os macacos começaram a imitar aquele procedimento e lavar a areia que os pesquisadores estavam agora de propósito colocando nas batatas. Muito bem. A partir de um certo número, quando um certo número de macacos naquela ilha começou a lavar as batatas, macacos de outras ilhas, que não tinham visto nada disso, no mesmo momento, todos os grandes grupos, não foi um por um, começaram a lavar as batatas. Aprenderam a lavar batatas. Como? Algo se transmitiu à distância. O momento da evolução, o momento da aprendizagem. Uma outra experiência muito interessante com macacos também, que os macacos agora já atingiram esse nível, antes não. Se você tem um cacho de banana e pendura no forro, e tem uma vara com 3 encaixes, encaixando os 3, é possível ter o comprimento necessário para bater nas bananas e derrubá-las. Então, um pesquisador na Austrália estava tentando fazer os macacos conseguirem encaixar esses diferentes pedaços, essas partes da vara, quando elas não estavam à vista, porque havia um problema. Se o macaco estivesse enxergando as 3 partes encaixáveis ao mesmo tempo, na mesma sala do cacho, ele encaixava e derrubava. Mas mesmo que ele tivesse visto aquilo ali, se colocasse uma fase da grande vara em cada sala, em salas diferentes, mesmo que eles conhecessem as salas, se eles não estivessem enxergando tudo ao mesmo tempo, eles não tinham capacidade de ir lá nas outras salas, juntar os pedaços e derrubar as bananas. Aí o pesquisador treinou bastante alguns macacos até que conseguiu. Mostrava, depois botava as fases em diferentes lugares e eles encaixavam e derrubavam as bananas. Aí ele mandou um e-mail para um colega que estava pesquisando com macacos na África, dizendo que os macacos que ele estava treinando já tinham conseguido encaixar os pedaços de vara, mesmo em salas diferentes,
mesmo não na mesma visão, no mesmo campo de visão, e derrubar a banana. E, para sua surpresa, o outro respondeu: pois olha, a partir do dia tal, os macacos aqui também começaram a fazer isso. Como é que isso se transmitiu? É o momento da evolução. São esses saltos na evolução. Há alguns saltos quânticos na nossa evolução que não são perfeitamente explicáveis. Como, de repente, nós realizamos um salto. Como, de repente, aumentou a nossa capacidade cerebral. E isso atende um planejamento do tipo planejamento espiritual, do tipo planejamento quântico, porque não fica naquela esfera comum da nossa realidade pura e simplesmente objetiva. Então, esses fenômenos à distância são interessantíssimos e, por isso, nós hoje sabemos do efeito da oração. Vários grupos orando com uma mesma finalidade, as pessoas dizem: mas todo mundo rezou por tal coisa e não aconteceu. Calma. Energia não se cria nem se destrói. Energia se transforma. Quem sabe ainda não chegamos à massa crítica, ainda não chegamos àquela transformação. Mas as experiências hoje têm mostrado, e ainda esses dias conversava com o Dr. Fernando Lucchesi, um cardiologista de ponta aqui de Porto Alegre, e um dos responsáveis pela introdução na faculdade da disciplina de espiritualidade, já fez pesquisas em Harvard, e ele me deu notícias, fizemos uma live, e ele me deu notícia de que há muitas experiências sendo feitas nesse sentido nos Estados Unidos, em que grupos meditam ou rezam por pessoas doentes. E com um detalhe muito interessante, aquele chamado duplo cego nas pesquisas. Algumas pessoas sabem que vão receber a oração, outras não sabem. E mesmo entre o grupo das que não sabem, a melhora é significativamente, estatisticamente superior à melhora daquele grupo de pessoas que não recebem nenhum tipo de oração, independentemente da distância. É outro efeito de um mundo que supera a nossa realidade, que nós podemos enquadrar naquele efeito de comunicação, de influência à distância, que foi uma grande revolução no terreno da ciência. Então, a oração, a meditação, o bom pensamento. É interessante, outra conquista científica fora do mecanicismo. Nós somos emissores e receptores de energia, mas só recebemos naquelas frequências em que somos capazes de vibrar. Então, se achamos que o universo não está nos mandando boas mensagens, vamos pensar em que frequência nós estamos ligados. Às vezes, há muitas coisas que são flutuações de probabilidade no nível em que vivemos, mas muitas vezes é preciso mudar a frequência. E nós já pensamos como as pessoas, hein, Nádia, como as pessoas têm dificuldade de mudar de frequência. É verdade. Pois até quando não depende delas, até com aparato externo. Eu conheço um monte de gente que diz que tem horror a determinados programas de televisão. Eu também tenho. Só que essas pessoas sabem tudo o que acontece nesses programas. Eles se perguntam por que não muda o canal. Porque tem que comentar isso. Mas comentar coisas horríveis. Se eu acho o programa horroroso, eu não vou aproveitar nada. Eu mudo a sintonia, mas é o hábito, e o hábito negativo. Daí vem a necessidade de se queixar. Eu tenho que ver alguma coisa ruim para comentar, porque eu gosto de queixa. Eu gosto de falar no copo meio vazio. Bom, então eu estou vibrando nessa frequência. E seria milagre, no sentido tradicional do termo, naquele sentido em que milagre não existe, se eu captasse alguma coisa de bom a partir desse tipo de vibração mais sutil que eu estou empregando. Agora, quando se trata de mudar a frequência interna, aí é mais difícil ainda. Jesus mandou perdoar, mas isso é para Jesus, não é para mim. Tira a capa e faz o salto quântico. Um dia se chega lá. Agora, no momento em que eu acreditar que é impossível, não dá para perdoar, não dá para querer bem o inimigo. Então, pelo menos esquece, não fica desejando mal do outro. Faz um passinho intermediário, às vezes, para nós. Isso ainda é importante. Mas a dificuldade que as pessoas têm é a mesma que a dificuldade de mudar de ideia. E, às vezes, nem se sabe por que a ideia surgiu. E as pessoas defendem como se fosse uma ideia. Tem que distinguir entre ideias boas e ideias fúteis. Eu torço para um determinado time de futebol. Na minha opinião, o único que existe aqui no Rio Grande do Sul, Esporte Clube Internacional. Seu grande rival está na 2ª divisão, onde deverá permanecer por um bom tempo. Mas agora, se me perguntaram por que eu torço para o Inter, não sei. Um dia eu comecei a torcer.
Não existe uma justificativa lógica. Nem tudo na vida tem explicação lógica, principalmente no terreno das emoções. E aí, então, nós devemos verificar aquelas coisas que não estão no terreno da lógica, do bom senso, da fé raciocinada, valem. Para ter alegria, assistir um jogo, torcer para um time, é bom. Mas eu não posso fazer disso algo capaz de me desunir dos meus irmãos, dos meus amigos, das pessoas com quem eu convivo, o que, infelizmente, está acontecendo em todo o mundo, numa polarização política absurda, em que temos que idolatrar uma extrema ou outra, e não podemos idolatrar extremos, extremos se tocam sempre, são sempre negativos. Então, distinguir aquelas coisas que fazem parte da nossa vida, da nossa diversão, torcer por um time de futebol, quem gosta de assistir jogo, gosta do basquete, assiste basquete, torce por alguém, normal. Mas daí a chegarmos a criar inimizades, a criarmos conflitos, nós estamos vibrando numa faixa negativa e aquela torcida que poderia ser uma diversão se torna para nós algo negativo, algo que nos desgasta, porque não usamos sempre aquela característica que nos atribuímos de seres racionais. Isso. Moacir, nós estamos aqui, já até passamos do tempo de perguntas, mas existem aí duas aqui que são minhas, lamentavelmente, mas eu, lamentavelmente, porque eu não quero polarizar, não quero. Mas, enfim, são duas perguntas, se você quiser responder agora sim, ou então você responde no segundo bloco, aproveitando assim a abordagem, né? Primeira questão é se a quântica aposentou o átomo, e depois, para a filosofia, o pensamento é uma forma de energia, uma função importante na criação e na modificação da realidade. Deste ponto de vista, esperar, querer, é conseguir, aquela velha história de querer é poder? Você pode responder agora ou mais tarde no segundo bloco, como você preferir. Como queira, já que existem blocos, agora temos uma pausa de quanto tempo? 5 minutos. Tá, e depois dos 5 a gente responde. Ou 10, você quer 10? Você quer 10 minutos? E pode seguir depois perguntando, tal, a gente vai dando uma dinâmica maior ao assunto. Tá bom. Não falar muito tempo. Você gosta das entrevistas que a gente faz, eu sei disso. Porque as entrevistas de rádio são muito boas. São maravilhosas, os ouvintes adoram. A favor do momento. Deixa a energia... deixa a energia flutuar e colapsa. Então, você responde agora ou depois? Depois já anotei aqui. Então, daqui a 5 minutos, nós voltamos, um cafezinho, de minha parte, uma aguazinha, melhor que tudo. Até já.